Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. E nós já estamos de volta com Manhã da Piedade nesta sexta-feira, hoje, dia 6 de setembro de 2019. Bom, nós abrimos nosso programa diferente, né? Começamos setembro com música, com alegria, com core, que é o coral e orquestra Emaús. Bom, setembro, vocês já sabem, a gente fala sempre aqui no programa, é o mês dedicado aos estudos bíblicos, né? Bom, e o Vicariato Episcopal para a Ação Pastoral da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte fornece o subsídio Encontros Bíblicos. Gente, é especialmente preparado para ser vivenciado, então, ao longo deste mês de setembro. E o tema escolhido é Viver e Anunciar a Palavra de Deus, né? Que é um convite, então, para cada fiel, para cada comunidade, também grupos, né? As famílias, de uma forma em geral, proclamar, né, a Palavra de Deus. E a cada sexta-feira deste mês de setembro, aqui no Manhã da Piedade, nós vamos refletir, vamos aprofundar, né, em um tema então, dos evangelhos dominicais deste mês de setembro. Então, nós vamos conversar hoje com o nosso querido Padre Wellington Santos, que participa da catequese todas as sextas-feiras, e também com o seminarista Gilmar Almeida. Padre, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Gilmar, bom dia também, seja bem-vindo. Bom dia, Síria, bom dia a todos. Bom estarmos aqui de novo no Convívio Emaús. Bom, para começar então o mês de setembro aqui na nossa catequese, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os encontros bíblicos, né? Esse material lançado pela Arquidiocese de Belo Horizonte. O que é, para quem está em casa entender melhor, esse material? Como que funciona, padre? Sim, é importante trazer este tema nas nossas catequeses para poder falar da palavra de Deus, desse subsídio que traz elementos para as comunidades de fé rezarem essa palavra. É interessante porque se torna importante esse pequeno livreto e que já tem sido divulgado, muito divulgado pela Arquidiocese, porque traz uma metodologia que nos ajuda a aprofundar a palavra de Deus, que é de círculo bíblico. E até aqui mostrar as formas que são possíveis de cada um na sua casa, com a sua Bíblia, meditar a palavra de Deus e aprofundar nela, que é a Lexio Divina e círculo bíblico. São um pouco diferentes. A Lexio Divina, ela é uma metodologia individual para ser rezada sozinho, mas nos permite também rezar em grupos. Mas necessariamente é bom, né, a gente tomar a palavra de Deus para fazer a Lexio Divina, que tem alguns passos, né, intercalados com silêncio, que nos ajuda a deixar essa palavra meditada, lida e meditada, falar em nós. Os encontros bíblicos, né, de círculo bíblico, né, como dito, nesse subsídio importante feito na Arquidiocese, pela Comissão Permanente de Publicação do VEAP, né, do Vicariato Episcopal para a Ação Pastoral, ele traz uma metodologia de partilha, e algo que é bonito é isso. Né? Ele é montado, tem uma estrutura para as comunidades partilharem a palavra de Deus, fazendo ressoar o evangelho do domingo, aquela da missa que a gente participou, então a gente escuta o evangelho, a gente escuta, né, a homilia, o que o padre lá partilha, e faz isso ressoar ao longo da semana.
Então os grupos se reúnem, usam esse subsídio para orientar, para retomar esse evangelho, a fim de que nas partilhas, que aí que é bonito, que é rico, né, a gente vai partilhando um com o outro para falar, né, do que o texto nos provoca. Então são duas metodologias, os círculos bíblicos e a Lexio Divina, que nos ajudam a aprofundar de forma muito profícua, né, na palavra de Deus, no que ela nos interpela enquanto ação, né? Porque a Eucaristia dos finais de semana que a gente participa, ela não termina com aquela bênção final, ela precisa ser estendida, né, no nosso dia a dia, para a gente poder colher os frutos que ela ali lançou, que ela nos provocou, né, durante aquele momento celebrativo. Então é importante, né, quem tiver oportunidade nas paróquias, né, sempre tem esse material para a gente poder trabalhar a palavra de Deus. Então quem está nos assistindo pode procurar na paróquia mais próxima de casa. Sim. Esse material aí que está disponível, Está né? disponível, sim. Agora, qual que é a didática, qual que é a orientação para a didática desses encontros, padre, Então, para que eles aconteçam? Eles criam uma didática que é assim, muito simples. Né, preparar um ambiente que é importante, né, para a gente rezar, a gente precisa de ter um ambiente preparado, mas também não é nada demais, é que a gente tem em casa, né, a Bíblia, uma toalha, vela acesa, e passa para um momento de oração que a gente pede, né, essa força de Deus é ter para nos iluminar, a gente lê a palavra de Deus, tem algumas pistas, né, para nos ajudar a refletir sobre a palavra. Depois é proposto uma reflexão e no final preces, oração e a bênção. Então é muito simples e que nos provoca muito a partilhar o que a gente compreende da palavra de Deus e depois o que a gente vai fazer na nossa prática, no nosso dia a dia, do que nós meditamos na palavra de Deus. Agora, cada encontro tem um tema específico, né? Sim. Como que se dá a escolha destes temas, destes assuntos? Sim, interessante padre? a pergunta, porque realmente os encontros Círculo Bíblico na Arquidiocese, esses encontros bíblicos, eles vão retomar o evangelho do domingo que nós celebramos a Eucaristia. Então a gente vai na missa e a gente já tem o calendário litúrgico. Escutamos lá o evangelho. Esse evangelho depois é trabalhado ao longo da semana nesses encontros bíblicos, para cada comunidade ter oportunidade de revisitar o evangelho que escutou, né, na missa do final de semana. Agora, padre, qual que é a importância do estudo bíblico? Nós estamos falando de setembro, mês da Bíblia, nós temos aqui a Bíblia também, né? Hoje compondo aqui o nosso cenário. Qual que é a importância do estudo bíblico na nossa vida, na vida de cada um que nos assiste? Então a palavra de Deus é essa força que nos motiva a assumir os valores cristãos para a gente professar neste mundo uma fé. Então, a palavra de Deus, aprofundar na palavra de Deus, usando os encontros bíblicos ou a Lexio Divina, é para me ajudar a entrar neste texto, deixar que ele também faça parte da minha vida. Porque às vezes a gente toma uma leitura muito superficial e a palavra de Deus, ela é muito provocativa. Ela é para poder adentrar mesmo nas nossas entranhas, daquilo que nos é dito, né, na Sagrada Escritura. Então, como é importante, até para podermos assim, ter conhecimento da fé que nós professamos. Então, a gente, né, diz, né, de muitos dos nossos preceitos, do que é a nossa catequese, e é bíblico, né, a gente buscar aprofundar, entender e rezar, porque cada palavra, ela nos fala, e nos fala eu lendo, você lendo, o Seminarista Gilmar lendo, né, a gente vai percebendo ali, olha, cada um vai ser interpelado de uma forma, porque isso é livre da nossa história. E é muito bonito mesmo de aprofundar nesse estudo. Agora, durante esse mês de setembro, nós estamos no início, né, de setembro, a comunidade próxima que é o Convívio Emaús pode participar com vocês desses momentos de orações aqui, né? Sim, podem participar conosco. Aí a gente estende a todos os outros na sua paróquia. Busque uma forma de aproveitar esse mês de setembro para criar esse gosto, para a gente depois, né, levar para os outros meses do ano, na verdade, levar para a nossa vida. Então, buscar informação para a gente poder participar bem, né, deste aprofundamento bíblico. Bom, a gente vai colocar na tela, então, os contatos e endereços do Convívio Emaús, né? Porque às vezes a gente fala do Convívio Emaús e as pessoas não sabem, né? Sim. A localização exata para quem queira mais informações. Bom, então, nós vamos para o tema do primeiro encontro, né, padre? Dia 6, hoje o tema é o lugar do verdadeiro discípulo, que é uma referência, então, ao Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 11, né? Quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Vou pedir, então, ao seminarista Gilmar para ler para a gente, refletir sobre esse Evangelho. Como foi dito o Evangelho aí de Lucas, capítulo 14, certo sábado,
Jesus foi tomar a refeição na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Ao observar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus propôs-lhes uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante, e aquele que convidou a ti, e a ele venha dizer-te: cede o lugar a este. Então irás com vergonha ocupar o último lugar. Ao contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, para que o que te convidou venha dizer-te: amigo, toma um lugar mais importante. Então serás honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Mas aí fica essa reflexão sobre esse caminho, virtude em relação à humildade, né, Gilmar? É verdade. A humildade, eu tenho meu diretor espiritual, o padre Reginaldo Peçanha, ele diz assim que vem de humus. Humus é terra, então a humildade é você ter os pés no chão. Uma doutora da igreja, Santa Teresa d'Ávila, se pôs a meditar por que Deus ama tanto essa virtude da humildade. Ela chegou à conclusão que é porque a humildade é a verdade. Então, buscar a humildade é buscar reconhecer a verdade de nós mesmos, reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer a nossa necessidade de Deus. Você só pode reconhecer Jesus como seu Salvador quando a gente reconhece que a gente necessita de um Salvador. Exatamente. Se a gente está muito cheio de si, realmente não vai poder perceber a maravilha que é a salvação que Jesus nos traz. Tem que abrir esse espaço, né? Realmente. E uma coisa que, lendo esse texto, eu estava pensando, é que há o risco também da gente procurar o último lugar, mas não por humildade, que é aquilo que Jesus gostaria que fizéssemos, mas buscar o último lugar justamente para que venha alguém e diga: venha mais para frente, e aí para você aparecer mais ainda, né? Seria o contrário da humildade. É uma falsa humildade. Isso, né? uma falsa humildade. É semelhante a quando a gente vai na casa de alguém e a casa está limpíssima, limpíssima, impecável. Aí a dona diz assim: ah, fulano, não repara a bagunça. Mas na verdade ela sabe que não está bagunçado, ela não está reconhecendo a própria verdade, né? Ela só quer ouvir o desmentido. Que é um elogio, né? É. Que a casa está limpa, está organizada. Nossa, está limpíssima. Então, é uma maneira de usar de um discurso humilde, mas contrário à humildade. Essa também é uma grande tentação que a gente tem que tomar cuidado. Bom, fica um ponto importante, então, para a nossa reflexão, né, Padre? Padre Hélio, qual o caminho? Se é que há um caminho, né, para irmos em busca desta humildade? Então, de dizer o lugar do discípulo, que é o tema, né, deste encontro bíblico. Esse lugar é a humildade. E para chegar, aí o seminarista Gilmar disse algo, né, muito profundo. A humildade é ter os pés no chão, é a gente firmar. E a gente saber que chão é esse que nós estamos pisando. Aí me lembro até da vocação de Moisés, da sarça ardente, tira as sandálias, esse lugar é santo. Então, compreender que este chão, este lugar onde a gente está, este é o lugar do encontro com Deus. Esse é o lugar do encontro com Deus nas pessoas. Então, para a gente revestir-nos desse coração humilde, para nos desvestir das nossas arrogâncias, para ir estar junto com as pessoas, para poder fazer essa experiência de Deus. E essa experiência é necessário que ela aconteça diariamente, né? São atitudes simples no nosso dia a dia, no convívio com os amigos, os familiares. De pensar, a falsa humildade, como também foi muito bem refletido, é a gente entender, a gente tem que praticar isso no nosso dia a dia sem cair, né, nessa tentação. Olha, vou ser humilde para eu poder buscar um benefício, um reconhecimento. Então é a atitude mesmo de despojamento do coração, porque para a gente tocar o chão, aí eu tenho que tirar mesmo meus sapatos, tenho que tirar as sandálias, porque é terra santa, né? O do encontro com Deus é terra santa quando a gente encontra o nosso irmão. Aí a gente vai nos desvestindo, uma pessoa descalça, ela expressa, né, esse sentimento de humildade que talvez a gente precisa alcançar. Tem até um ditado que as pessoas falam muito, né, Padre? Tem que descer do salto. Isso, né? exatamente. Mais ou menos isso, já que você está falando de tocar com o pé no chão, na terra, né? É verdade.
Bom, gente, esse bate-papo, nossa catequese especial desta sexta-feira, você aí de casa pode conferir no YouTube, tá? No canal do nosso programa, lá no YouTube. Vamos colocar na telinha para você, youtube.com/Manhã da Piedade. Padre Wellington Santos, muito obrigada por participar mais uma vez. Gilmar, muito obrigada. E volte mais vezes para refletir conosco aqui no programa, viu? Com certeza. Até o próximo, Padre. Até a próxima, fique com Deus. Senhor. Bom, e nós vamos ter mais música neste mês de setembro. Esse quadro está sendo muito especial, né? Nós começamos o bloco com música e agora mais música para vocês com o coral e orquestra Emaús. Nós vamos, na sequência, fazer uma pausa. Voltamos daqui a pouquinho. É Jesus, a palavra de Deus, entre nós veio morar. Quem ouve sua palavra e a põe a praticar, sua casa sobre a rocha construída estará. O mundo novo, solidário e justo surgirá. Cai a chuva, vem enchente, vento forte a soprar. Quem não ouve é imprudente, sua casa não resistirá. Vem proclamar a palavra. Tem muita gente precisando escutar. Insista, todo dia proclama, oportuna e inoportunamente proclama, oportuna e inoportunamente.